Fala galera do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do plano de ensino tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 4, semana 2, do segundo ano do ensino médio, com o assunto doenças provocadas por protozoários. Eu sou o professor Ronald, vem comigo na Trilha da Biologia. Nessa aula é muito importante a gente saber diferenciar doenças causadas por protozoários daquelas que não são causadas por protozoários, são causadas por bactérias ou vírus. Tá? Vocês vão ver que tem muitas questões que aparecem assim. Outro ponto importante, que a gente não vai poder abordar aqui porque é uma aula de correção, é você conhecer um pouco mais sobre os sintomas e a prevenção de cada uma dessas doenças que for citada aqui. Tá? Porque isso é muito importante também para você conseguir diferenciar as doenças. Tá bom? Então, a outra dica, se for possível também saber o nome do agente causador e do vetor, que é o agente transmissor, é muito importante também. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão já vem fazendo a gente diferenciar várias doenças, né? E escolher aqui a alternativa que envolva apenas doenças causadas por protozoários. Lembrando que protozoários são aqueles organismos unicelulares, heterotróficos, que parasitam ou não células aí de animais e humanos, tá? Que também são animais. E a gente vai aqui identificar a letra A como resposta correta logo de cara, já que a malária é causada pelo protozoário Plasmodium, tá? Toxoplasmose causada pelo Toxoplasma gondii, outro protozoário, relacionado aqui muitas vezes com fezes de gato, cachorro e contaminação de alimentos. Trypanossomiase, que é conhecida como doença de Chagas, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, tá? E a leishmaniose, popularmente conhecida como calazar, tá? Que é causada pelo protozoário com o nome Leishmania. Então, a gente já marca a letra A como resposta correta. Ô, Ronald, mas como é que você descobriu que a letra A já era correta? Primeiro, eu conhecia todas as doenças. Mas e se eu não conhecesse? Eu poderia fazer por exclusão. Lembrar das doenças que não são, com certeza, causadas por protozoários. Por exemplo, na letra B, logo de cara, dengue é uma doença viral. Difteria bacteriana, micose, fungos. Desinteria pode ser causada por diversos micro-organismos, incluindo protozoários, tá? Como a ameba, por exemplo. Aqui, hepatite, doença viral, né? Doença viral, então vou tirar fora. Filariose, né? Que é elefantíase, é causada por um verme cilíndrico, tá? Aqui a gente tem a difteria, doença bacteriana, micose, filariose. Filariose, doença de verme, né? Elefantíase que eu falei, e micose é causada por fungos. Então, gente, só por excluir aí as doenças, descobrir que essas doenças não eram de protozoários, eu já fazia por exclusão e já chegava na resposta da letra A. Tá bom? É uma boa dica de como resolver questões. A gente não precisa saber tudo, precisa saber um pouquinho de cada coisa. Então, vamos seguindo. Uma determinada moléstia, uma doença, tá? Moléstia é uma doença que pode causar lesões nas mucosas. O que é mucosa? Essa parte interna, ó, tá? Do nosso tecido da epiderme aí. Então, nas mucosas, tecidos na pele e nas cartilagens. Então, a gente tem feridas aqui na pele, tá? É transmitida por um artrópode. Então, a gente recebe ela através de um mosquito, tá? O mosquito palha, nesse caso aqui, que vai picar muitas vezes o cachorrinho, que é o reservatório, tá? E vai trazer essa doença para nós. E é causada por um protozoário flagelado, tá? O nome da doença e do artrópode transmissor e o agente causador dessa doença são, respectivamente, pela ideia das feridas na pele, né, que a gente chama de úlceras, eu já tenho uma grande ideia aqui, que é a doença chamada de leishmaniose tegumentar, que afeta o tegumento, né, a pele, tudo bem? E aí, essa leishmaniose tegumentar é também chamada de úlcera de Bauru. Logo, eu vou marcar a letra B. Malária causa febre, tá? Não é causada por um protozoário flagelado também, então já é uma dica aqui que está errado. A doença do sono é causada por um protozoário flagelado, um tripanossomídeo, parente do Trypanosoma cruzi, tá? E é transmitido pela mosca tsetse mesmo, mas não causa esses sintomas, tá? Causa uma sonolência às vezes, causa dores no corpo,
enfim. A úlcera de Bauru é a que se encaixa, o mosquito palha é um flebotomínio ou um flebótomo, tá? Então ele é o nosso agente transmissor correto aqui, e o nome, tá, desse protozoário que causa essa leishmaniose tegmentar é a Leishmania brasiliensis. Tá? Então a gente está aí com a letra B, resposta correta. Doença de Chagas é transmitida por um besouro, tá? Que também é um artrópode, tá? Mas não causa essas situações aqui, ó, que são as feridas na pele tão características, tá? Então, gente, ficamos com a letra B na 2. Na 3, a gente tem, em março de 2005, foi constatado um surto de doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Este fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em gambá e em vários exemplares de Trypanosomídeos confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Então, uma coisa legal que a gente vê aqui nessa questão é essa palavra, ó, região, área não endêmica. O que isso queria dizer? Isso aqui foi causa de espanto, porque a área endêmica é a área de ocorrência natural de uma determinada doença que tem localidade restrita de ocorrência. Por exemplo, a malária, ela ocorre em regiões do norte do Brasil e regiões também da África. Então, ela é endêmica desses locais. Tá? Então, a gente tem isso aí, essa palavra aqui, endemismo, né? Quer dizer local específico ali, característico daquela região. Tá bom? Então, a gente vai analisar as alternativas e marcar aquelas, tá, sobre a doença de Chagas, trypanosomíase aqui, tá, que esteja correta. Tudo bem? Então, vamos lá. Na 1, em geral, a doença tem 2 etapas distintas. No homem, a fase inicial aguda caracteriza por elevada parasitemia e estado febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Isso aqui está verdadeiro, tá? No início a gente vai ter mais parasitas dentro do indivíduo, tá? A doença de Chagas, o parasita ele costuma infectar os músculos, tá? Sobretudo os músculos do coração, e nesse início da infecção a gente pode ter aquele processo inflamatório que pode gerar esse estado febril. Depois que ele se alberga, que ele começa a se reproduzir dentro desses locais assexuadamente, inicialmente, tá? E vai se reproduzindo e vai liberando isso na corrente sanguínea, a gente vai tendo, eles vão entrando de novo para dentro da célula, se reproduzindo ali, e o número de parasitas dentro do sangue diminui. Então, a questão 1, a gente vai marcar de azul, porque está correta. Lembrando que a doença de Chagas, ela chega até nós através do barbeiro. Ele defeca, toda vez que se alimenta do nosso sangue, né, ele está picando ali, ele defeca, e nas fezes é que vão estar misturadas as fezes ali, o parasita, né, o protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi. Tá? E aí, como depois que o besouro sai, dá uma vontade de coçar, a gente coça, espalha as fezes no local da ferida da picada, e é assim que o protozoário entra para a corrente sanguínea e depois vai se reproduzir assexuadamente dentro das células musculares, como eu falei, gerando um ciclo aí que pode gerar uma fase crônica, que você convive por vários anos e que posteriormente, né, depois de vários anos, poderá ocasionar complicações cardíacas, né, como a cardiomegalia, coração inchado ali, por causa dos vários ciclos de reprodução dentro das células do coração, que vão matando aos poucos as células do coração. Tá? Então, essa é a forma aí do ciclo desse parasita, tá? E quais são as complicações na fase crônica que ele pode gerar. Os hospedeiros intermediários mais comuns, né? As mais comuns que eles podem gerar, porque eles também podem ir parar, os trypanosomas, eles podem ir parar em outras regiões do corpo, tá? Já ouvi casos de perda dos movimentos porque eles foram parar na medula, tá? Já ouvi outros casos menos comuns quando se tratam de questões de vestibular, mas que ainda assim acontece. Então, vamos aqui a 2. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi
podem ser tanto vertebrados como invertebrados. Hospedeiro intermediário, no caso do Trypanosoma cruzi, somos nós, onde ocorre o ciclo de reprodução assexuada, tá? Somos nós e somos vertebrados, tá? O mosquito ocorre a reprodução sexuada do protozoário ali dentro e isso torna-o, tá? Isso o torna hospedeiro definitivo. Então aqui está errado, tá? Os hospedeiros intermediários, que somos nós, somos vertebrados. As formas mais comuns de transmissão da doença são o contato com fluidos orgânicos de doentes. A gente viu aqui que a doença é trazida por nós para o barbeiro. Então a 8 também está falsa. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos. Lembrem-se, antibióticos são medicamentos que ajudam no combate de bactérias e não de protozoários. Tudo bem? Então ficamos aqui com a única correta, número 1. Tá? E a última questão de hoje, da FUVEST de 2001, fala o seguinte: uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação, e aí, vocês acham que procede ou não procede? Oi, gente, como vocês viram aqui quando eu falei da doença de Chagas, o parasita se reproduz dentro dos músculos, mas pode estar presente, tem um ciclo sanguíneo, né? Ele entra pelo sangue, circula no sangue. Então, essa afirmação procede, tá? Tem uma razão de ser. Pode até ser que não foi assim que ele adquiriu, mas como existe essa possibilidade, a gente vai falar que procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Ele circula pelo sangue, tá bom? Então, está valendo a resposta da letra D aqui na 4. Tudo bem? Com essas 4 questões, eu dou uma noção geral para você de algumas doenças mais importantes aí sobre parasitas protozoários, tá? Cito aqui, doença de Chagas várias vezes, malária também é uma doença que cai muito, tá? Leishmaniose, são aí os top 3 aí das doenças que mais caem sobre protozoários. Fiquem atentos, tá? Tem outras doenças comuns também causadas por protozoários, como a amebíase e a giardíase, mas isso aí é assunto para outra aula. Eu agradeço a paciência e a audiência de vocês e espero vocês semana que vem para a continuação dessa correção. Um abraço e até a próxima!